Clarice Lispector, Alma-Luz. Minha alma tem o peso da luz, tem o peso da música, tem o peso da palavra nunca dita, prestes, quem sabe, a ser dita. Tem o peso de uma lembrança, tem o peso de uma saudade, tem o peso de um olhar. Pesa como pesa uma ausência, e a lágrima que não chorou tem o imaterial peso de uma solidão, no meio de outros. O poema de Clarice Lispector que foi apresentado provoca emoções, arrebatamentos ou devaneios? Isso ocorre porque a autora utilizou a linguagem poética. Linguagem poética é uma linguagem sem compromisso com a realidade absoluta ou objetiva. A linguagem comum é aquela que não contém conotações mais expressivas, ou seja, elas não causam essas emoções, arrebatamentos ou devaneios. Podemos dizer que a linguagem poética é uma comunicação singela e nobre, que fala mais ao coração do que à razão. Acerca da linguagem poética, Paixão, 1983, enfatiza: na leitura de algum poeta ou escutando letras de músicas, vivemos momentos em que as palavras adquirem uma força incomum. Um lado escondido, poucas vezes visitados pelo nosso pensamento. A sensação provocada pelo contato com a natureza, uma situação cotidiana ou o convívio de alguém tem um sabor diferente para cada um de nós, e se fôssemos escrever sobre isso, nunca dois indivíduos usariam as mesmas palavras. Sou Suzeli Aires, do curso de Letras, Língua Portuguesa, e a aula de hoje é sobre o gênero textual poema. A palavra poema deriva do verbo grego poem e significa fazer, criar, compor. Na Grécia Antiga, os gêneros literários épico, lírico e dramático eram todos considerados poemas. Entre esses textos inaugurais estão os poemas de Homero nas obras Odisseia e Ilíada, os primeiros grandes textos épicos da cultura ocidental. Na literatura contemporânea, os poemas de formas fixas, como os sonetos, cederam espaços para formas menos convencionais ou nada convencionais, como os poemas concretos, que abandonaram a métrica e adotaram o verso livre. Mas o que é poema? Um poema é um texto literário composto de versos e que podem conter rimas ou não. Diferente da prosa, escrita em texto corrido, o poema é escrito em versos que se agrupam em estrofes. A estrutura do poema é composta por versos, rimas e estrofes, lembrando que as rimas não são necessariamente obrigatórias. Os versos receberão nomes específicos, dependendo da quantidade de sílabas poéticas que possuírem. Redondilha menor, 5 sílabas poéticas. Redondilha maior, 7 sílabas poéticas. Decassílabo heróico, 10 sílabas poéticas. Alexandrino, 12 sílabas poéticas. Aqui temos um exemplo de um verso decassílabo ou heróico. Foi retirado do Soneto de Felicidade, de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Cada um dos blocos de versos é chamado estrofe. As estrofes são classificadas de acordo com o número de versos que contém. Por exemplo, 3 versos são tercetos e 4 versos são quartetos. Aqui nós temos um exemplo de quarteto. Observe também como a rima é construída. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Aqui nós temos um exemplo de terceto, retirado do mesmo poema de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. Observem também como a rima é construída aqui. Mas como causar pode seu favor no coração humano a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Rima é o nome da igualdade de sons nas sílabas poéticas. As rimas podem ser classificadas em alternadas ou cruzadas, emparelhadas ou paralelas, opostas ou interpoladas, ou mesmo versos brancos. Aqui nós temos um exemplo de versos brancos, retirado do poema Ausência, de Carlos Drummond de Andrade.
Por muito tempo achei que a ausência é falta, e lastimava, ignorante a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência, a ausência é um estar em mim. O eu lírico é um elemento fundamental da poesia. Quando lemos um poema, estamos diante de uma obra literária do gênero lírico, ou seja, uma composição escrita que evidencia, sobretudo, a subjetividade, as sensações, as emoções e a interioridade de um sujeito. Mas quem é esse sujeito? Será que esse sujeito é o próprio autor do poema? Seriam então todos os poemas uma parte biográfica da vida dos poetas? Na verdade, não são os poetas que se anunciam nos versos, a poesia fala por meio do eu lírico. Aqui nós temos um trecho da composição Folhetim de Chico Buarque de Holanda e vamos tomar como exemplo de eu lírico. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim, por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim. Por meio dessa composição de Chico Buarque, é possível perceber que um homem pode compor com o eu lírico feminino. Ou seja, a escolha do autor constitui um narrador que expressa sentimentos, nesse caso, os sentimentos de uma mulher. Tanto que essa canção foi imortalizada na voz de mulheres, como Nara Leão e Gal Costa. Essas são as referências da aula. Obrigada.